Fala, meu povo! Beleza? Tá começando mais um vídeo do canal Futebol das Europa com esta Tica aqui e com um Tico que é muito meu amigo, Miguel, grande Miguel, jornalista também lá em Portugal, jornalista do O Jogo, um dos principais jornais lá de Portugal. Miguel, muito obrigada por você estar aqui de novo no Futebol das Europa. A galera já te ama. A lista que mais me surpreendeu foi a lista do Luiz Henrique, o técnico da seleção espanhola. Ele fez escolhas, assim, bem questionáveis. A que mais me impactou e que eu achei mais errada foi ter deixado o Cucurella, do Chelsea, de fora. Nota-se que os jogadores com mais experiência que ele convoca foi os jogadores que ele treinou no Barcelona. Por exemplo, o Sérgio Ramos, que é um jogador que para mim devia ter ido, não é? Se me dissesses que o Mundial tinha sido há um ano atrás, ok, aí não se justificava, tendo em conta a época que ele tinha feito. Agora, Sim. no Real Madrid, né, na altura no Real Madrid, e depois a última época também no PSG também não foi a melhor, teve muitas lesões, teve um período muito longo em que não deu o seu contributo à equipa, mas agora a jogar no PSG, a jogar com regularidade, eu acho que o Sérgio Ramos devia ter sido convocado até para dar experiência, porque uma pessoa olha para o setor defensivo da Espanha e aquilo não é só o setor defensivo, é os três setores, não é? Mas, por exemplo, a nível dos centrais, todos são. É tudo malta jovem, estás a entender? E eu acho que o Sérgio Ramos era um jogador que ia acrescentar. E assim, o pior é que ele convoca o Eric Garcia, que não me Pois passa é, confiança alguma. pois é, eu acho que ele é muito. É assim, nota-se que ele é um selecionador que gosta de apostar na malta jovem. Isso nota-se nos jogadores, nas jovens promessas. E é tal coisa, eu acho que ele, mesmo não digo que seja, como é que tenho de dizer, não digo que ele olhe para aquilo e pense assim, vou convocar porque é do Barcelona, estás a ver? Mas eu acho que aquilo já está intrínseco nele, estás a ver? Essa cena Sim, de chamar jogadores do Barça acaba por estar intrínseco. Uma pessoa olha para a convocatória e consegue perceber que a maior parte é jogadores do Barcelona, não é? sim. Mesmo jogadores que não costumam jogar são convocados para a seleção. E, por exemplo, não só o Sérgio Ramos, eu também gostaria de destacar o De Gea também, que Exatamente. Os goleiros também surpreenderam bastante. eu acho que o De Gea, pelo menos nos três devia estar, não é? Não, já nem digo titular, não é? Já vai depois da opção do selecionador e daquilo que ele também acha que é melhor para a equipa, tendo em conta aquilo que vê nos treinos, não é? E estes dias de preparação antes do Mundial. Agora, eu acho que ele tem lugar garantido, não é? Na minha opinião, se fosse o selecionador, tinha lugar garantido nos três guarda-redes. Só que ele, por exemplo, nem nos chamou para os 55 sequer. Por isso, logo aí deu para perceber algumas coisas da convocatória. Outro jogador que também, infelizmente, não é? Porque tem uma qualidade soberba, é o Thiago Alcântara. Infelizmente, também não vai. Pá, acho que era um jogador que podia agregar, porque está habituado a estes palcos. É um jogador que já passou pelas melhores equipas do mundo, não é? Liverpool, Bayern Munique, Barcelona. Está habituado a dar um perfume ao jogo que eu acho que mais nenhum médio da Espanha tem, sinceramente. Há jogadores que são muito bons, não é? Que nota-se que vão ter um futuro brilhante pela frente, casos do Gavi, do Pedri, mas o Thiago Alcântara é um jogador que coloca a bola onde quer, é um jogador que sabe também pausar o jogo, os timings, pá, e está habituado a isto, não é? É óbvio que o Cucurella fez uma grande época ano passado e daí a aposta do Chelsea, pelo o dinheiro que investiu nele, para o contratar. E na minha opinião, tendo em conta os critérios que o selecionador usa de jogadores jovens, jogadores que estão a aparecer, o Cucurella devia ser chamado. Qual é a base? Em que é que ele se baseia para fazer a convocatória? Não é? Mas depois uma pessoa vê, é tal coisa, leva o Jordi Alba, leva o Busquets, leva aqueles jogadores do Barcelona que lhe deram confiança na altura que ele passou pelo clube Blaugrana. E olha só, o Alba ele não é mais unanimidade na posição no Barcelona. Exato. O Balde foi mais titular que ele na Liga dos Campeões. O Jordi Alba só jogou 2 jogos, o que inclui o último, que já não valia mais nada. Ele jogou, se não me engano, o primeiro e o último. É só abordar também uma questão que eu achei interessante da seleção holandesa. Não sei se você vai concordar comigo, queria saber a sua opinião. Mas eu achei que o Gravenberch, do Bayern de Munique, merecia mais a convocação do que o Xavi Simons. Apesar do Xavi ter ali números melhores, mas joga no PSV da Holanda, é outra liga, são desafios menores do que os desafios que o Gravenberch tem no Bayern de Munique. O que você acha? Prefere o Xavi ou o Gravenberch? Assim, o Xavi Simons está a ter um bom arranque de época agora no PSV, não é? Eu para mim sinceramente, eram os dois convocados. Não faz, na minha,
o que me faz confusão não é o Xavi Simons ir, que para mim também ia. O que me deixa um bocado naquela situação de, tendo em conta o meio campo da Holanda, não é? Dos Países Baixos, neste caso, faz-me um bocado de confusão o Gravenberch não ir, sinceramente, porque toda a gente que acompanhou aquilo que ele fez o ano passado no Ajax, é óbvio, ele vai para o Bayern Munique, não vai jogar com a mesma regularidade que joga que jogava no Ajax, não é? É a tal situação. Temos que ter em atenção que a época começou há 2 meses, não é? Ou seja, os jogadores tiveram 2 meses de mudança, que é, houve assim grandes modificações nestes 2 meses para o facto de, por exemplo, o Gravenberch não ir. Para mim não faz sentido, estás a ver? É tal coisa. São as coisas do selecionador. Por acaso eu olhei para a convocatória dos Países Baixos, achei que dentro daquilo que é possível convocar, eles têm ali uma seleção a terem atenção. É uma seleção que pode chegar longe, até tendo em conta o primeiro emparelhamento, não é? Tanto dos oitavos como dos quartos de final, não é? Porque as primeiras fases a eliminar dos oitavos e dos quartos só se vão defrontar as equipas que estão nos primeiros 4 grupos e as outras estão nos outros 4 grupos, estás a entender? Ou seja, nos primeiros 4 grupos, quem é que são os favoritos? Temos a Holanda, temos a Inglaterra, a Argentina e a França, não é? E eu acho que, por exemplo, a segunda metade é muito mais complicada, porque a segunda metade temos a Espanha e a Alemanha logo num grupo. Depois temos a Bélgica e a Croácia. Depois temos o grupo do Brasil, que também tem a Suíça e a Sérvia, que podem acabar por se surpreender. E no grupo de Portugal temos o Uruguai, por exemplo. Ou seja, é muito mais complicada a segunda metade da tabela, não é? Os últimos 4 grupos, do que os primeiros 4. E eu acho que, por exemplo, a Holanda, tendo em conta isso, também pode chegar longe, porque passando a fase de grupos, depois no mata-mata, tendo a seleção que tem, os jogadores também já começam a ter experiência, casos do Depay, o Virgil van Dijk, o próprio Frank de Jong, depois juntar esta malta nova, como o Malásia, tem vários jogadores, o Bergwijn, tem vários jogadores da Holanda e pode surpreender, sem qualquer dúvida. Sobre a seleção da Inglaterra, muita gente ficou surpresa com a ausência do Sancho, o que não me surpreendeu pelo momento em que passa também o próprio clube em que ele está inserido, o Manchester United. Na minha opinião, se ele tivesse ficado ali no Borussia, ele teria mais chances de ser convocado do que no Manchester United. Sim, eu concordo. É óbvio que uma pessoa não pode prever o que é que tinha acontecido, não é? Mas tendo em conta aquilo que foi o desenvolvimento do Jadon Sancho no Borussia Dortmund e aquilo que está a acontecer no Manchester United, é óbvio que se aparecesse o Jadon Sancho do Dortmund, ele tinha sido convocado, não é? Se estivesse ao mesmo nível que apresentou no Dortmund. Só que também temos que ver que no Manchester United não há assim... Conta-se pelos dedos de uma mão os jogadores que rendem, não é? Porque essa é que é a realidade. Por exemplo, se formos a pensar nesse sentido, tu estás a dizer, por exemplo, o Rashford também então não justificava a aposta, estás a perceber? É tal coisa, vai sempre por escolhas. Há jogadores, por exemplo, estão numa forma incrível, por exemplo, o Saka, que para mim tinha que ser titular nesta seleção. Depois há outros jogadores, o próprio Grealish também não está a fazer nada de especial, se compararmos com o Sancho e com o Rashford. São escolhas do treinador. A mim também por acaso surpreendeu-me, tal como o facto do tempo. A mim surpreendeu-me, tendo em conta a qualidade do Sainz, estás a entender? Não tendo em conta o momento que ele está a atravessar. Mas é o que eu digo, isso depois já vai das escolhas dos jogadores, dos treinadores, aquilo que eles acham que é o ideal para a equipa. Há selecionadores que convocam na base do talento, daquilo que já sabem que o jogador rende, não é? E também depois há jogadores que rendem uma coisa em contexto de clube e rendem outra em contexto de seleção, não é? E depois há outros selecionadores que convocam mais na base daquilo que é o momento. Se formos pelo momento, o Jadon Sancho, obviamente que não justifica a chamada, mas também há alguns na Inglaterra que também não justificavam. Então, eu acho que a França vem de um momento um bocado controverso, não é? Com estes resultados que teve na Liga das Nações, por pouco mesmo não desceu à Liga B. E acho que a França tem um meio campo muito jovem, com as lesões do Kanté e do Pogba, que foram duas peças fundamentais, não é? Naquilo que a França conseguiu conquistar na Rússia, não é? O Mundial que venceu. Eu acho que agora o meio campo da França tem malta muito jovem, tem o Camavinga, o Tchouaméni, o Guendouzi, o único jogador que já tem assim alguma idade e já tem algum percurso no futebol, não é? É mesmo o Rabiot, é? Já jogou no PSG, agora está na Juve.
Pá, mas se fores a ver, eu acho que isso pode ter muita influência, porque estes miúdos, não sei até que ponto é que eles estão preparados para esta competição, não é? Porque nunca jogaram um Mundial. É assim, se apresentarem ao mesmo nível que se apresentou o Mbappé em 2018, aí atenção, não é? Agora, vá, tenho muitas dúvidas, porque ele basicamente vai ter que meter o trio de meio campo, que ele normalmente utiliza, não é? Ele vai ter que meter ali um. É tudo malta jovem, estás a ver? É tudo malta que nem é efetiva na seleção. Porque, Sim. obviamente que se estivesse lá o Kanté e o Pogba iam ser titulares. E depois acrescentava mais uma peça. E em relação à Alemanha, também destacar as ausências por lesão do Timo Werner e do Marco Reus, não é? O Marco Reus é a tal saga que o persegue, não é? Ele não consegue mesmo jogar nenhuma fase final quando está próximo da fase final acontece sempre alguma lesão com ele, infelizmente, porque podia ser um dos melhores jogadores do mundo, sem qualquer dúvida. Tendo em conta a qualidade, podia perfeitamente ser um dos melhores jogadores do mundo e infelizmente está sempre assolado por lesões. Mas pronto, a Alemanha também terem atenção, porque a Alemanha, o setor recuado também é um setor muito jovem, mas já são jogadores que já estão em clubes que competem ao mais alto nível, né? Temos o Rudiger, temos o Schlotterberg e o Niklas Schul do Dortmund, também é ter atenção, e depois também é aquela malta jovem na frente, Gnabry, o Sané, o Musiala do Bayern, pá, e o Toni Kroos, não é? O Toni Kroos decidiu aposentar-se da seleção e acho que o Toni Kroos acho que era fundamental nesta equipa. É verdade que eles têm Goretzka, têm o Kimmich, têm o Gundogan, mas o Toni Kroos tinha lugar cativo naquela É equipa. outro nível, não tem como. Tinha lugar cativo naquela equipa. E pronto, ter atenção também à Alemanha. É verdade que está inserida num grupo complicado com a Espanha, mas à partida devem passar as duas e vamos ver a Alemanha. O que é que pode fazer? Eu acho que para a Alemanha o que pode pesar mais é o setor defensivo e para a França é exatamente o que você disse, é o meio-campo, principalmente por conta das baixas. Olha, teve aí a sua força bem diminuída. Sim, sim. Pois é tal situação. Se fosse só um, agora, pá, e se fosse a ver o meio-campo vai ser todo renovado. Não há Kanté, não há Pogba, não há Matuidi, ou seja, é tudo malta jovem, tudo malta que se vai estrear nestas andanças e vamos ver qual é a resposta que os miúdos vão dar, não é? Agora vamos falar sobre a seleção brasileira, porque eu estou muito curiosa para saber a sua opinião e o que rolou aí, quais foram os comentários sobre a convocação do Daniel Alves. Aqui foi um burburinho imenso. Eu, sinceramente, não acreditava que o Tite o convocaria, porque é um jogador que não atua ali no Pumas do México há um mês. Na verdade, eu não esperava, mas eu gostaria que o Emerson Royal fosse convocado, porque, na minha opinião, já faria parte de uma renovação e ele no Tottenham também tem feito boas partidas. Então, qual foi a repercussão aí? É claro, a sua opinião também. Olhando para os nomes que foram convocados, a ausência que mais me surpreendeu foi mesmo a do Firmino, porque considero que o Firmino é um avançado diferenciado dos outros que foram convocados, não é? Os outros têm características muito semelhantes, mas ele optou mais por levar o Pedro também, que fez uma Libertadores incrível, foi o melhor marcador, foi campeão, pá, e até acaba por justificar. Eu acho que o Firmino arranjava-se ali um lugar para o Firmino. Agora falando um pouco do Daniel Alves, eu também me custa a entender, estás a perceber? Porque ele se não foi convocado na última convocatória, se não foi chamado na última convocatória do Brasil, ele teve este período de cerca de um mês e meio, 2 meses, para recuperar a forma física. E ao estar a treinar no Barcelona B, obviamente que não é o mais indicado, porque para já não está a treinar com jogadores que vão exigir coisas dele no Campeonato do Mundo, não é o mesmo nível de jogadores, não é? Obviamente estás a treinar numa equipa, é o Barcelona, mas é a equipa B do Barcelona, não é? E já sabe que nos treinos não é a mesma exigência que é nos jogos, não é? Há coisas que o jogo te entrega que o treino, por muito que tu te esforces, por muito que tu queiras aumentar os teus índices de competitividade, não consegues no treino, só mesmo com o jogo. A mim custa-me entender, e depois eu estive a ver a conferência de imprensa e tendo em conta os critérios que o Tite utilizou, não é, para justificar a chamada de Daniel Alves, então se for mesmo pegando palavra a palavra que ele disse, então o Marcelo também era convocado do Olympiacos. É um jogador que saiba ter experiência em primeiro lugar, coisa que o Marcelo obviamente não lhe falta, um jogador que saiba ter bola no pé, um jogador que saiba jogar em meio campo ofensivo. O Marcelo nisso então é o meu lateral do mundo, se for nesse ponto de vista, não é?
Mas eu também vou ser muito frontal nesta questão. Eu acho, por exemplo, em alguns jogos, o Tite podia perfeitamente fazer a adaptação do Militão à direita, sinceramente. Porque eu acho que o Militão à direita por exemplo, se for um jogo em que saiba-se que o Brasil vai ter mais bola, vai estar sempre em meio campo contrário, é isso se calhar utilizar o Danilo. Agora, um jogo em que o Brasil também tem que ter, por exemplo, se jogasse com uma Bélgica ou assim, estás a perceber? Com uma Bélgica joga naquele sistema de três centrais e depois os laterais a fazer o flanco todo. Eu acho, por exemplo, aí se calhar era muito mais rentável meter um Militão. É verdade que o Militão no Real Madrid joga a central, é titularíssimo, mas o Militão faz bem a posição de defesa direito. E é um jogador rápido, é um jogador combativo. Por acaso, acho o Tite é muito parecido com o Fernando Santos. O Fernando Santos também tem aquele 11, também tem aqueles jogadores da sua confiança e raramente dá oportunidade a outros jogadores para se mostrarem, mesmo jogadores mais jovens. É assim, eu acho sinceramente que o que o vai safar neste caso é mesmo a qualidade individual dos jogadores. Porque eu acho que o Brasil tem jogadores agora para 2022 que não tinha na altura em 2018. Por exemplo, o Brasil tem Vinícius, o Brasil tem o Rodrigo, o Brasil tem o Rafinha, o Brasil tem muitos desequilibradores na parte da frente e na altura, em 2018, tinha-se o Douglas Costa, mas, opa, por exemplo, o Vinícius é mais jogador, não é? Estás a entender o que eu estou a dizer? Ou seja, ele pode safar muito é na vertente individual daquilo que é o aspecto individual dos jogadores. Agora, é tal situação, se apanhas, por exemplo, uma Bélgica, que é uma seleção muito difícil, uma seleção que é muito difícil marcar-lhes golos, estás a entender? Ou seja, eu acho que isso pode complicar, mas depois é tal situação, por isso é que eu considero o Brasil o principal favorito, estás a entender? Porque o Brasil tem, neste momento, jogadores individuais que no aspecto individual podem decidir perfeitamente um jogo, já não é só o Neymar, estás a ver? Sobre os favoritos, tivemos essa conversa há mais ou menos 6 meses. Seus favoritos mudaram ou se mantiveram? Eu continuo a achar que o principal favorito é o Brasil. Eu acho que. Mas se tu me perguntar assim, qual é o teu principal candidato, olhando para as 32 seleções, eu acho que é o Brasil, sinceramente. Não. Aliás, até pela forma como eu falo e como eu justifico as coisas, eu acho que dá para perceber o porquê de eu considerar o Brasil o principal favorito, não é? Porque é tal coisa, tu dizes, por exemplo, que o Tite se calhar não preparou a seleção para confrontos com possíveis seleções europeias. Só que é tal situação, também não tem muitos jogos, não é? Contra as seleções europeias não dá para testar. Mas eu acho que dentro daquilo que foi as possibilidades do Tite e também analisando a fase de apuramento para o Mundial que o Brasil fez, eu acho que o Tite fez um trabalho esplêndido, sinceramente. Fez a melhor fase de apuramento, sofreu o quê? 6 golos, não é? Foi assim uma coisa mesmo muito reduzida, não é? O Brasil normalmente é uma equipa que se preocupa mais com a parte de atacante e agora neste momento tem uma defesa muito sólida, não é? Tem uma defesa muito sólida. É uma equipa que é muito difícil marcar golos ao Brasil. Pá, e é por tudo isso, por ter uma defesa mais sólida. Se o meio campo não houver assim se o Casemiro, por exemplo, jogar sempre, o Lucas Paquetá também é um jogador que faz muito bem a ligação entre o meio campo e o ataque. O ataque até vai ser difícil, na minha opinião até vai ser difícil ver qual vai ser, por exemplo, o trio de atacantes que ele vai utilizar. Eu acho que ele provavelmente vai rodar, não sei. Pá, por exemplo, o Neymar já sabe que é fundamental. Há muita gente que até diz que o Vinícius, que nem vai ser titular, para mim, pá, era chocante se o Vinícius não for titular. À direita, à esquerda, eu acho que o Vinícius tem que jogar. O Vinícius ficou em oitavo, não é? Na bola de ouro. Pá, isso foi um crime, Eu acho que o Vinícius, obviamente tinha que estar no top 3, mas sem qualquer dúvida, estás a ver? O Benzema já sabia que ia ser o vencedor, mas o Vinícius em segundo ou em terceiro tinha que estar. Isso nem sequer é discutível, para mim nem sequer é discutível, estás a entender? Ou seja, eu acho que o Vinícius tem lugar a titular na seleção do Brasil, mas isso depois vai pelas escolhas, mas é a tal situação, o Brasil para mim é o principal candidato. E depois eu sei que é a tal situação do meio campo, não é? Que nós falámos, do meio campo ser jovem, isso coloca a França por ser a campeã mundial, por também ter passado por aquela situação que eu te falei, não é? Aquele cenário que eu te falei no europeu de ter estado a ganhar por 3-1 à Suíça, depois deixar-se empatar e perder nos penaltis. Eu acho que agora já vai mais alerta por causa disso, não é? Ou seja, eu acho que a França agora já vai com outras medidas para encarar os jogos, já vai com outra contenção, com outra cautela. Pá, e depois há essas duas, é assim, o Brasil para mim ainda é mais favorito que a França, mas coloco essas duas no primeiro patamar. Depois, assim, no segundo patamar coloco seleções como a Argentina, por também ser o último Mundial do Messi,
À partida, não é? Não sabemos se vai ser, não é? Mas tendo em conta que ele tem 35, 36, pá. Nesse aspecto temos a tal seleção da Argentina, temos uma Inglaterra, pá. E depois, assim, terceiro patamar, aparecem as seleções que eu aí incluo Portugal, não pela qualidade de Portugal, porque eu acho que se fosse pela qualidade de Portugal podia estar perfeitamente no lote das segundas seleções, não é? A conquistar o Mundial, mas muito por aquilo que vai ser a abordagem que vamos ter aos jogos, não é? Aquilo que nós já sabemos que o nosso selecionador é um selecionador muito contido, que não gosta de arriscar, que quase que prefere, é um bocado na base do Simeone, quase que prefere não perder do que ganhar, não é? É muito por aí. Portanto, se Portugal for com uma abordagem completamente diferente, aí sim podemos ter um Portugal a lutar perfeitamente por chegar o mais longe possível na prova. Agora, se Portugal abordar aquilo um bocado como abordou sobretudo o Mundial 2018, opa, aí vamos ver como é que as coisas vão sair. Mas pronto, então na terceira fila de seleções coloco Portugal, coloco os Países Baixos, a Holanda, né? Coloco a própria Bélgica, o Uruguai, atenção, que é uma seleção fortíssima, atenção, eu estive a ver a convocatória da seleção do Uruguai, eles têm jogadores que estão a atravessar grandes momentos de forma, temos o Valverde, o próprio Darwin, depois temos o Cavani e o Luís Soares, portanto o Uruguai também é outra seleção a ter em conta. Opa, e temos a Alemanha também, mas essa coloco no pote 2, não é? Das segundas seleções que podem ambicionar ganhar aquilo. Pá, e acho que não temos a Espanha também, coloca aí. Acho que a Dinamarca tá faltando também. Eu acho que não, sinceramente. Você acha que não? Eu acho que não. Eu era capaz de, se calhar, colocar mais uma Croácia do que uma Dinamarca. A Dinamarca não estou a ver. Pá, pode chegar. Aqui a Dinamarca ganhou bastante impacto, viu? No Brasil tem muita gente acreditando que é uma das seleções que pode surpreender. Pá, eu sinceramente, é assim, eu acho que pode surpreender, tipo, chegar aos oitavos, não é? Porque também tendo em conta o grupo onde está, porque é um grupo um bocado mais fácil para a Dinamarca, porque tem a Austrália e a Tunísia, não é? Acho que é a Austrália e a Tunísia para além da França. Mas não, eu pelo menos não me acredito que a Dinamarca chegue, por exemplo, pode chegar a uns quartos de final, tendo em conta o emparelhamento, mas daí não estou a ver. Bom, acho que é isso. Quero agradecer muito a sua participação, meu querido amigo Miguel, que sabe muito de futebol, não há como negar. E bora para cima, né? Espero que, se o Brasil não vença, que Portugal seja o campeão da Copa do Mundo. Olha, eu já te disse isto e volto a dizer, eu assinava já a final entre Portugal e Brasil, para mim era um sonho, até porque não só por eu ser português, tu também seres brasileira, né? Não só por isso e por aquilo que é as relações de Portugal e o Brasil, não é? Que Portugal tem com o Brasil, mas também por ser, eu acho que são duas seleções que toda a gente gostava de ver numa final, estás a perceber? Eu acho que são duas seleções, até por exemplo, tendo em conta que de um lado há o Ronaldo, do outro lado há o Neymar, eu acho que são duas seleções que era um prazer ver, sinceramente. Eu mesmo que não fosse português, tendo em conta aquilo que é a seleção de Portugal e a seleção do Brasil pelo historial que tem, não é? Pentacampeão do mundo, Portugal também pelo que tem feito nos últimos tempos e por ter jogadores como Ronaldo, Pepe, entre outros. Eu acho que toda a gente, eu se não fosse português também não me importava de ver uma final entre Portugal e Brasil, gostava. Eu acho que essa é uma final muito interessante mesmo. E é isso, então, vamos torcer para que essa final aconteça. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha. Vou deixar todas as redes sociais do Miguel aqui para vocês acompanharem o trabalho dele, que é, claro, muito bacana. Hasta luego!